Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, eu adoro filmes, eu não tenho como esconder, e nem quero. Não há nenhum pecado em gostar deles, porque há filmes e filmes. Há filmes bons e filmes ruins. E nos filmes tem partes maravilhosas, tem sim, tem partes interessantes. Os escritores sabem disso e aproveitam essas partes que o povo gosta para segurar o espectador, para transformar aquela história em um filme que faça sucesso. As partes mais trabalhadas de um filme ou em um filme são na ação, no amor e na salvação. 98% dos filmes tem ação, tem cenas de amor e cenas de salvação. As partes que a gente mais se emociona é no amor e na salvação. Por causa do sentimento que existe entre os personagens, se for amor, eles lutam para salvar aquele amor que existe. E a gente acompanha essa luta, a gente luta com eles. Quando qualquer desses personagens morre ou fica no suspense de morrer, a gente fica aflito e muitas vezes chora. Nós choramos apenas porque pode morrer ou morreu o personagem de um filme. Mas em outro filme, aquele ator, aquela atriz que nós gostamos estará lá. Na vida real, a morte é diferente. Na vida real, a morte é irreversível. A morte física nós não podemos mudar. Todos nós vamos morrer. Mas a morte espiritual é opcional. É disso que o texto que eu vou compartilhar com os amados irmãos aborda, se trata. O tema de hoje é da morte para a vida. E o texto nós vamos olhar em Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 10. E a palavra diz assim: E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, cidadãos criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Por mais que nós fiquemos aflitos, ansiosos, impacientes com grandes textos da palavra de Deus, isso aqui é uma perícope. É um texto retirado da palavra, onde desenvolvemos e explicamos todo o contexto, ou seja, a orientação
e o propósito de Deus nas palavras escolhidas ou separadas. Cada perícope tem um contexto diferenciado. Cada perícope tem uma mensagem diferente, visando sempre o mesmo propósito: ensino, orientação. Vamos iniciar o versículo 1. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em algumas traduções o início é assim: Ele nos deu a vida. Nós nascemos porque Deus nos criou, mas essa vida que Paulo fala em Efésios 2 é a vida espiritual. Uma vida que pouca gente acredita. Então vivemos intensamente essa vida física porque acreditamos que depois dela acaba-se tudo. Os sonhos, os projetos, a convivência, os bens, o prazer, o corpo, tudo acaba. E queridos, isso é tão frustrante, isso é tão triste, é tão desesperador, porque nós queríamos muito mais. Muito mais. E não existe mais ou muito mais no corpo físico. Chegado o seu tempo, seja por velhice ou outro fator, o corpo morre. Porque mesmo que nós tenhamos uma vida física intensa e satisfatória, nós estamos destinados à morte. E o esclarecimento é que essa forma como vivemos a nossa vida no corpo interfere na nossa vida espiritual. Por isso Paulo informa a nossa condição espiritual, estando vós ou nós mortos em pecados e ofensas. Porque o versículo 2 inicia-se dizendo: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Este andaste segundo o curso deste mundo quer dizer, andaste sem obedecer a Deus. Seguir o curso desse mundo é seguir a orientação do príncipe das potestades, ou seja, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem é o espírito que opera nos filhos da desobediência? O espírito do mundo. Quem é o espírito do mundo? Satanás. Não existe outro, não tem outro. Esse espírito do mundo pode até se disfarçar de espírito da minha avó, espírito do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô, mas é o espírito que opera nos filhos da desobediência. Ele aparece na forma que você quiser, quando você quer desobedecer a Deus. Porque, queridos, há algumas diferenças entre o Espírito de Deus e o Espírito do mundo. O Espírito de Deus testifica, ou seja, diz a verdade. O Espírito do mundo mente, engana. O Espírito de Deus vive em nós. O Espírito do mundo vive no mundo. Em qualquer esquina você encontra ele. Ele está ao nosso derredor. O Espírito de Deus significa santidade e mostra Cristo em sua vida. O Espírito do mundo, mesmo sem você perceber, lhe envergonha e lhe mancha. O Espírito do mundo nos apresenta a sujeira, a imundície e o pecado de uma forma tão atraente que nós achamos isso normal, prazeroso e engraçado. Se você é desobediente a Deus, mostra o Espírito que opera em você. Em outro tempo quer dizer, no tempo que nós não aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. Se continuamos sem aceitar verdadeiramente Cristo como Senhor e Salvador, esse tempo ainda persiste, esse tempo ainda está em vigor. O versículo 3 diz assim: entre os quais nós todos também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Se nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos merecedores dos castigos que vinham desses procedimentos, igual a todos os outros.
Por isso que Paulo fala em Efésios 5:6, ninguém se engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Fazer a vontade da carne e dos pensamentos é desobediência a Deus. Se somos filhos da ira, somos filhos da desobediência. E a palavra, como os outros também. Queridos, ou fazemos diferente, ou fazemos o que os outros fazem. Poderemos ser diferentes ou ser como os outros são. Andaremos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Os pensamentos, escravos da carne, sempre serão pensamentos de rejeição a Deus. E Paulo diz, ninguém se engane com palavras tolas. Tem gente dizendo que o que nós fazemos não tem importância. Tem gente dizendo que no final Deus perdoa tudo. Bom, querido, não tenha pressa, já já nós chegaremos ao versículo 9. O capítulo 4, o versículo 4 diz assim, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nascemos no pecado e no pecado iríamos morrer, mas uma luz se acendeu. Uma esperança surgiu. A misericórdia de Deus chegou. Mesmo estando em pecado, Ele nos perdoou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Mas por que Deus faz isso, ou fez isso? Porque mesmo estando mortos em nossos pecados, Ele nos vivificou. Porque nós oramos, nós fazemos isso tão pouco, e quando fazemos é para reclamar ou pedir. Porque nós somos obedientes, obedecemos apenas o que concordamos ou temos condições de fazer, o que é muito pouco. Porque Ele prometeu a descendência de Abraão, mas o que nos identifica como os filhos de Abraão? Nossos procedimentos não são porque estávamos mortos em nossos pecados. Não fizemos nada para Deus nos amar. Não fizemos nada para Deus nos perdoar. Mesmo assim, o que Deus fez? A resposta está aqui. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Ele nos amou e usou de misericórdia. Misericórdia de Deus, amor de Deus. Pela graça sois salvos. Pelo presente não merecido somos resgatados. Sexto, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade conosco em Cristo Jesus. E porque pela graça sois salvos pelo meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Já que nós estávamos mortos espiritualmente, Ele nos ressuscitou. Já que estávamos perdidos, Ele nos encontrou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nos fez assentar. O verbo está no passado. Ele não nos fará assentar. Alguém já está assentado com Cristo nos lugares celestiais por causa da graça de Deus, por causa da sua bondade. E se alguém já está assentado, temos que olhar na Bíblia quem morreu professando a sua fé em Deus. Elias, Abraão, Isaac, Jacó, Enoque, Daniel, Estevão e muitos outros. Por isso que Paulo fala, para mostrar nos séculos vindouros a sua riqueza, a sua bondade e a sua graça em Cristo. Mais uma vez, Paulo diz, pela graça sois salvos. Essa é a palavra mágica, graça. A graça de Deus, o amor de Deus que Ele usou e nos amou pela sua própria vontade. A graça não é por mérito, não é por esforço ou capacidade do homem, mas se Cristo ressuscitou, Deus nos ressuscitará por causa dele. Mas a graça só vem se acreditarmos em suas palavras e vivermos através dela. Porque o versículo 8 diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Queridos, o dom de Deus não é um favorecimento arbitrário.
Não é uma coisa que Deus coloca em algumas pessoas e outras não. O dom de Deus é colocado em pessoas que procuram a Deus, pessoas que procuram e não desistem, pessoas que procuram e exaltam o Senhor, apesar de qualquer coisa que exista na nossa vida. Pessoas que adoram a Deus apesar de tudo e de todos. Pessoas que veem a Deus a cada momento da sua vida, em cada sopro do seu respirar, em cada batida do seu coração. É na adoração a Deus que a fé se mostra. É na adoração a Deus que o dom da fé se aperfeiçoa. O dom de Deus busca os corações que se abrem. O versículo 9 chegou, querido, e o 10 também. E ele diz assim: não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela ou nelas. Criados em Cristo Jesus para fazer as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Será que adultério e prostituição são boas obras? Será que soberba e mentira são boas obras? Será que ódio, separação, fornicação, indiferença à palavra são boas obras? Nem fazendo as boas obras nós seríamos capacitados para a graça de Deus, porque não trocamos as boas obras pela salvação. Não podemos nem nos gloriar delas. É aquela história. Se fazemos coisas boas, é Deus atuando em nossas vidas. Se fazemos coisas ruins, perversas e mundanas, é o capiroto. Ou seja, é o inimigo em nossas vidas. E esse filme, queridos, é real. O inimigo em nossas vidas, esse filme é real. É nesse filme que se mostra a postura da nossa vida diante de Deus. Porque não são todos que fazem as boas obras preparadas por Deus. Não são todos que andam conforme o que está escrito na palavra. Muitos não acreditam em Deus, não acreditam em sua palavra e vivem de acordo com o desejo dos seus olhos e a soberba do seu coração. Se nós acreditamos que somos apenas carne, seremos apenas carne que apodrece e precisa ser enterrada às pressas. Isso não é nenhum suspense, até porque nós temos a certeza de que vamos morrer. Vamos morrer sem apelação. Vamos morrer sem direito a nenhuma outra alternativa que não seja a destruição completa da nossa existência e o esquecimento total da nossa pessoa. E por mais que nós tenhamos vivido bons anos por aqui, foi tão rápido, foi um piscar de olhos. Isso, muitas vezes, nos dá vontade de chorar, dá uma aflição, um desespero. Então, queridos, temos que escrever a nossa história de outra maneira. Se nós acreditamos que somos também espirituais, a fé será bem-vinda. A fé que transforma vidas. A fé que transforma filmes comuns em filmes maravilhosos. E o melhor, você é o ator principal. E nós aprendemos que nos filmes bons precisam ter ação, amor e salvação? Sim, nós acreditamos. O nosso filme vai ter ação? Sim, nós precisamos trabalhar para Cristo. Vai ter amor? Sim, nosso, porque Deus já está nos amando há muito tempo, desde sempre. Vai ter salvação? Mas é claro, porque essa é a graça de Deus. É o presente do Pai Celestial. No meu filme e no seu filme, que nós possamos adorar ou lutar para adorar o Senhor. Não tenho por que esconder, e nem quero. Não há nenhum pecado nem vergonha nisso. Não há nenhuma morte também nisso. Pelo contrário, nós saímos da morte para a vida, como diz a frase e o propósito de Deus. Estando vós mortos em ofensas e pecados, Ele nos vivificou. Sim, Ele nos vivificou. O nosso filme não terá um final feliz, porque da morte para a vida não é um final feliz, é um início feliz. O início de uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.